E prosseguimos com a atribuição da Medalha de Reconhecimento Poveiro Grau Ouro ao excelentíssimo Sr. José Macedo Vieira, que entre 93 e 2013 presidiu a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, onde concretizou a intervenção de reabilitação e requalificação urbanística e reconciliou a cidade com a sua memória e com a sua identidade e fez reencontrar o rumo para a competitividade e para o desenvolvimento sustentável. Senhoras e senhores, há uma trajetória para conhecer, histórias, acontecimentos, agora apresentada pelo excelentíssimo Sr. Pedro Azevedo. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa, Engenheiro Aires Pereira, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Afonso Pinhão Ferreira, Excelentíssima Senhora Homenageada, Excelentíssimos Senhores Homenageados, Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, Excelentíssimos Senhores Deputados da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Senhores Presidentes das Associações Culturais e Recreativas, minhas senhoras e meus senhores. Por que razão se candidataria à Câmara um distinto médico cirurgião com o grau de diretor de serviços, médico conceituado na cidade, correndo o risco de afetar a sua carreira na medicina e perder a mão certeira e a perícia de cirurgião? Foi a pergunta comum na altura em que se conheceu a sua candidatura. Seria bem-sucedido? Seria mal-sucedido? De Macedo Vieira, o povo conhecia-o como um ex-jogador e ex-médico do Varzim, natural de Beiriz, onde seu pai era um empresário bem-sucedido. Currículo que para político não seria suficiente. Só que pouca gente sabia do amor acrisolado à sua terra e da vontade de alterar o comodismo balofo em que a cidade estava mergulhada. Quem não apostava nem acreditava no médico de Beiriz ficou tão admirado como entusiasmado depois dele se retratar como autarca ambicioso e como poveiro de vistas largas, avançado no tempo, homem de ideias modernas, poveiro de antes quebrar que torcer. Aprendiz no discurso político, mas mestre nos seus planos de ação, arquiteto de uma Póvoa nova, moderna, uma Póvoa onde toda a gente se sentisse bem, Macedo Vieira chegou à Câmara com espírito de missão e usou a experiência da cirurgia na prática de decidir bem, sempre pelo lado melhor. Com a desistência do ex-presidente e seu forte opositor, Macedo Vieira conquista a primeira vitória. O seu nome era um selo de garantia, uma aposta ganha, para uma Póvoa, cidade de referência no turismo nortenho e no turismo nacional. Apareceu como por encanto um presidente que casou de imediato a Póvoa com o mar, de quem estava divorciado há muitos anos. Limpou e ordenou o porto de pesca, abrindo-o à comunidade e alindou a sua enseada com a Marginal Sul, uma pérola da beira-mar, que faz inveja a muitas cidades do litoral. A cidade, descaracterizada por um urbanismo de conveniência, transforma-se da noite para o dia numa cidade ordenada, com um crescimento urbanístico controlado e suportado numa gestão acompanhada e bem aconselhada por técnicos rigorosos, competentes e com apreciável bom gosto. Macedo Vieira escolhe o melhor entre os melhores, não se subjuga ao poder económico nem político e impõe as suas ideias com a anuência de todo o Executivo, embora de diferentes cores. Para ele, havia só uma cor a defender, a cor da sua cidade. Identifica os problemas da Póvoa adormecida e, por vezes, maltratada, e tenta resolvê-los com uma fórmula moderna e arrojada. Não só se importa com as infraestruturas envelhecidas e obsoletas, como dinamiza de forma notável a sua componente cultural. Privilegia o abastecimento de água, saneamento básico, recolha de lixos, iluminação pública, requalifica a zona histórica da Lapa e do Bairro Norte, preocupa-se com o trânsito automóvel, cria a Via B, o Parque da Cidade, faz com que a Rua da Junqueira se transforme num ex-libris da cidade,
embeleza o Passeio Alegre, idealiza o parque de estacionamento da Avenida Mousinho de Albuquerque, uma obra de referência em qualquer cidade europeia. Trata de modernizar e dar qualidade de vida às freguesias, moderniza as escolas, propiciando melhores condições para os alunos, apoiando a construção de pavilhões esportivos e fomenta o desporto escolar, amador e profissional. Na cultura aparece a grande revolução. Origina as correntes de escrita, amplia o museu, forma o arquivo municipal, recupera o centro histórico de Rates e faz renascer o velho Teatro Garrett, esta obra notável no panorama artístico nacional. Ainda no plano cultural, Macedo Vieira dá continuidade ao Festival de Música e forma o grupo de teatro. Na saúde, dinamiza o hospital local, está na fusão do Hospital da Póvoa e de Vila do Conde, cria e catalisa a unidade de saúde, obra que, como médico, tratou com carinho, como trataria um doente terminal ou um seu filho. A sua área de influência junto do poder central faz com que se concretize um hospital comum às duas terras vizinhas, uma ETAR e uma Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão. Na área social, fomenta e incentiva os lares de apoio à terceira idade, tanto na cidade como no concelho. O reconhecimento consensual da sua competência ultrapassa a fronteira da Póvoa. Macedo Vieira foi durante 12 anos presidente do Conselho de Administração da Lipor, 3 mandatos com eleições sucessivas por unanimidade de uma empresa de referência nacional e europeia. Em 2015 foi condecorado pelo então Presidente da República, Cavaco Silva, com o grau de Comendador da Ordem de Mérito. Macedo Vieira abdicou da sua profissão e carreira para concretizar o seu sonho. Fazer uma Póvoa bonita e moderna, dando conforto e bem-estar aos poveiros e apresentando com vaidade uma cidade-praia a quem nos visita, uma referência turística no mapa do país. Como médico, a arte e engenho de sarar todas as feridas que a Póvoa vinha sofrendo há muitos anos. Os poveiros esperavam pacientemente pelo milagre que acabou por acontecer na sua obra de 20 anos na liderança do município. A minha amizade pelo Dr. Macedo Vieira é despretensiosa. É uma amizade pura, sincera, desinteressada. Sempre nos uniu uma grande paixão pelo Varzim e pela Póvoa. Fomos colegas de direção de um dos elencos que comandou o Varzim. Devido à minha atividade profissional, saí muito cedo da Póvoa e assisti de fora ao seu brilhante trabalho. Porque o conhecia bem, disse-lhe antes de pôr mãos à obra que iria fazer história na cidade. As minhas palavras, numa conversa que bem se recorda no Passeio Alegre, mais do que um mero pronúncio, mais do que um estímulo para um desafio difícil, veiculavam a certeza de ver o homem certo, no lugar certo e confiança plena na capacidade que sempre lhe reconheci. Acompanhar a sua notável obra à distância com total independência, desprovido de qualquer interesse que não fosse o salto qualitativo da cidade onde nascemos, terão sido as razões que o levaram a convocar-me para este imérito ofício de estar aqui a sublinhar o quanto justa e merecida é esta distinção. O convite que me interessou e aceitei sem titubear, muito me sensibilizou e honrou. Macedo Vieira será sempre uma das principais e mais relevantes figuras da história da Póvoa de Varzim. Daí que a medalha de reconhecimento Grau Ouro, a primeira atribuída a um poveiro, assente como uma luva num cidadão que, enquanto Presidente da Câmara, materializou o sonho de todos os poveiros, fazendo com que a cidade voltasse a brilhar. E o brilho que a Póvoa orgulhosamente projeta para o mundo reflete-se nos olhos de felicidade de Macedo Vieira, por este momento de júbilo que simboliza reconhecimento e gratidão da autarquia e de todos os poveiros. A mudança da cidade e a concretização de uma ideia e de um projeto realizam e tornam feliz Macedo Vieira, Presidente da Câmara durante 20 anos, entre 93 e 2013. A medalha de reconhecimento poveiro Grau Ouro enriquece, valoriza e engrandece
ainda mais a história de José Macedo Vieira, o nome que ficará perpetuado com letras douradas na história da Póvoa de Varzim. Parabéns e obrigado, Dr. Macedo Vieira. E agora o ato solene da atribuição da medalha de reconhecimento Poveiro Grau Ouro ao excelentíssimo Sr. José Macedo Vieira. A medalha e o diploma oficial entregues pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, amigo Engenheiro Ades Pereira, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, amigo Professor Luís Diamantino, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, amigo de longa data, Dr. Afonso Pinhão, colegas homenageados, senhores vereadores, senhores presidentes de junta e presidentes das associações, autoridades civis, militares e religiosas, senhores apresentadores dos homenageados, amigos presentes, minhas senhoras e meus senhores. Há momentos na vida em que nos sentimos embaraçados. Ouvir falar de nós ou sermos juízes em causa própria, acrescido, obviamente, da emoção do momento, trava-nos a inteligência, a lucidez e o discernimento. Resta-nos recorrer à razão, no sentido aristotélico do termo, e ao pensamento iluminista da crítica da razão pura. Ou seja, despojar-nos da carga afetiva e dos sentimentos e cingir-nos ao momento, com o realismo apropriado, aproveitando para refletir sobre o sentido da vida. Como diria o saudoso amigo Monsenhor Manuel Amorim, est brevis et placebis. Isto é, se é breve e agradarás. Posto isto, quero saudar primeiro a minha terra, freguesia deste concelho que testemunhou a minha chegada ao mundo, Beiris, e agradecer à cidade da Póvoa de Varzim a oportunidade que me deu de desenvolver e concretizar um projeto por muitos apelidado, na altura, utópico e impossível de concluir. Prestei serviço à causa pública, como todo o cidadão deve fazer, repleto de trabalho, alegrias, uma ou outra decepção durante 20 anos da minha vida, ao longo de 5 mandatos de confiança do nosso povo, tendo como referência essa figura ímpar que foi o engenheiro Ezequiel de Campos, também ele natural de Beiris, não é assim, Diamantino? Laureado, e quanto a mim, o mais ilustre poveiro do século XX. E quanto a mim,
que foi laureado mais que uma vez na cidade do Porto e responsável, tendo sido também responsável pelo primeiro plano de urbanização da cidade da Póvoa de Varzim em 1921. E que eu acho, a quem, e que fica como sugestão, a quem a Póvoa ainda não prestou a merecida homenagem. Foi ministro, eu não me lembrei, estamos a tempo. Foi ministro, há muita gente que já não se lembra, que já passou muitos anos. Foi ministro da República 2 vezes. Foi o primeiro português a pensar na navegabilidade do Douro e na irrigação do Alqueva. Vejam isto, era de Beiris. Agradeço ao Pedro Azevedo ter aceito o convite para a apresentação do homenageado. Alguns perguntarão porquê. Porquê ele e não um senador ou um político? Não foi certamente por ser o jornalista desportivo português mais laureado. Há muita gente que não sabe isso. Nem por ser um amigo de longa data, como eu disse. Mas por ter sido o jovem que, na altura, com cerca de 28 anos, como ele referiu, tão precocemente percebeu a dimensão e acreditou no alcance futuro das transformações que se adivinhavam. E sendo de fora do sistema, como agora se diz, um poveiro que viveu de perto e com entusiasmo toda esta mudança. Obrigado, Pedro. Agradeço ao Sr. Presidente da Câmara e a todo o Executivo que o apoiou a medalha de reconhecimento de grau ouro, que entendeu atribuir-me com a certeza de que se alguma mestria houve da minha parte, foi saber transformar um pensamento lógico num método de ação, constituir equipas que conjugavam a sabedoria com os meios disponíveis na altura, agir com determinação na procura de soluções adequadas ao desenvolvimento da cidade e do concelho, aproveitando as condições de excepcionalidade, repito, aproveitando as condições de excepcionalidade vividas, como alguém referiu aqui numa brilhante intervenção, o homem é ele e as suas circunstâncias, e nós tivemos as circunstâncias connosco. É bom que também se reconheça isso. Do índice, portanto, a excepcionalidade vividas do índice de crescimento do país, aos apoios comunitários, disponíveis na altura, e, sobretudo, mobilizar a população e outras forças da sociedade civil e até forças partidárias diferentes na boa tradição cooperativa de Santos Graça. No essencial, a tão desejada transformação e concretização da cidade moderna a que todos aspirávamos. Fruto do profundo conhecimento que eu tinha da terra e da nossa história. Tive, pois, o prazer de ver transformar em obra quase todos os projetos que prometemos e em que os poveiros acreditaram, algumas vezes desobedecendo ao apelativo politicamente correto e nadando contra a maré. Um exemplo, o parque subterrâneo da Avenida Moisés Albuquerque, que diziam que custava tolinho. Com a convicção plena dos que têm como objetivo a certeza que o caminho é aquele. Essas transformações operadas no período de 94-2013, deixei-as perpetuadas na nossa memória coletiva, na obra Póvoa Nova, uma cidade para o futuro, publicado há 2 anos. Foi uma tarefa conseguida, com o apoio de todos, colaboradores, políticos, funcionários da Câmara, etc. E, sobretudo, com a população. Esse é o meu orgulho. Mas, daquilo que eu mais me orgulho, isto me correu bem,
Foi rápido. Vou meter agora aqui uma buchazinha e vou contar uma história que se passou comigo. Daquilo que eu mais me orgulho é, de facto, a transformação dos hábitos das pessoas, que é o mais difícil que há em política ou na gestão das empresas, na liderança das associações, na liderança de um país ou de uma terra. Que eu acho que, e é isso que eu mais me orgulho, transformei uma cidade-província numa cidade com hábitos e modos de vida das mais avançadas da Europa. Não foi, nem é, a ABB, o Pacto da Cidade, etc. Foi isto. Em 1990, eu aprendi isto, tinha 40 anos. O mais difícil de mudar era as pessoas e os seus hábitos. Em 1990, inquieto, como sempre costumo estar, resolvi e consegui fazer um estágio pós-graduação na Itália, desenvolvida no Norte, mais concretamente em Santo António de Pádua. Já era assistente graduado, deixei a minha mulher e os meus filhos, a quem agradeço neste momento a presença e a retaguarda que me proporcionaram ao longo destes anos. E fui para a tal Itália germanizada, disciplinada, nos melhores serviços da Europa, de cirurgia do esófago e do tórax, onde aprendi muito, não só sob o ponto de vista profissional, mas também sob o ponto de vista, do país, que foi muito útil depois trazer para a Póvoa algumas ideias. A Itália, para mim, é o meu segundo país, é o país da arte, é o país da história. Cada esquina e cada cantinho de um telhado ou de um beiral é uma obra de arte. E quando cheguei, onde fui muito bem tratado, e quando cheguei, o meu diretor de serviço, que tinha dado, que devia estar aqui, mas que não pôde estar, quando eu cheguei, disse: Macedo, tu agora és o responsável pela direção do bloco operatório. E eu tinha 40 anos, já tinha 40 anos. E eu me cheio de gás, quer dizer, pensava que ia tornar o serviço, o bloco operatório de Famalicão igual ao do hospital de Pádua, que era um hospital universitário, com os mesmos hábitos. Não, nós, primeiro, aquilo não é o italiano típico, são os germanos, são mais próximos dos germanos, e nós somos portugueses. Eu disse: está bem, é um desafio, está bem, aceito. Reuni as pessoas, a maior parte das pessoas eram, antigamente, agora nem tanto, eram mulheres do bloco operatório, quase tudo enfermeiras. E as anestesistas também. E disse: agora passamos a trabalhar, toda a gente entra às 8 da manhã, como lá, e quero que as equipas comecem a apurar bisturi e punho às 8h30. Isto é, aquilo era uma bagunça. Começava às 8h30, chamava-se o doente do bloco, chegava o anestesista, começavam a anestesiar, resultado, a gente começava a trabalhar às 9h30, 10 menos um quarto. Metade da manhã eu quis mudar aquilo. Só que aquilo só funcionou uma semana. As pessoas movimentaram-se, o anestesista vinha do Porto, o interno não tinha transporte individual e as senhoras enfermeiras tinham que levar os filhos aos colégios, só podiam estar àquela hora. Eu, que já era assistente graduado, naquele dia percebi, como dizem os brasileiros, que passei a APN. Sabem o que quer dizer APN em brasileiro? Assim, assistente de porra nenhuma. Porque elas movimentaram-se, diretor do hospital, diretor do serviço. Não pode ser, isto foi sempre assim, vai ter que continuar assim. Só trabalhámos uma semana, então eu percebi rapidamente e no dia seguinte disse ao meu diretor: a partir de hoje, como sou assistente de porra nenhuma, já não mando nada no bloco, siga no meio outro. Ora bem, isto foi uma grande lição que eu percebi.
e isso é que eu presto homenagem à inteligência do povo da Póvoa de Varzim, eu percebi que contra as pessoas nós não conseguimos fazer nada. Só com as pessoas. E também quando o poder político quer mudar. Quando o poder político quer mudar e consegue fazer perceber às pessoas que o caminho é aquele, vai tudo atrás de nós. E, felizmente, eu senti isso durante 20 anos. E a obra só foi possível porque o povo conquistou os espaços, o povo conquistou os hábitos e identificou-se com a obra. Por isso é que deu certo. Felicito a atual equipa que lidera a Câmara Municipal pela continuidade do trabalho desenvolvido, acrescentando inovação e valor, de modo a completar a obra que iniciámos em 94, todos juntos, criando as condições de vida e de bem-estar equiparadas às modernas cidades europeias do século XXI. Isto não é vaidade, nós somos assim. A Póvoa hoje é assim, como foi aqui dito já várias vezes. Na vida, desejo, portanto, Sr. Presidente, que, com o apoio da sua equipa, possa dar seguimento a uma sábia e competente gestão em prol do futuro do nosso Concelho. De que conheço e das provas que já deu, assim acreditamos. Desejo na vida, o tempo é um mistério e um enigma. Mas temos a certeza, ou uma certeza, é um movimento contínuo e imparável e irreversível. É o que eu digo. Tive plena realização na profissão para a qual me preparei e pensei abraçar para toda a vida, mas que interrompi aos 44 anos, no auge de uma carreira profissional de sucesso garantido, para me lançar no mundo desconhecido e incerto da vida pública e política, na qual tive, porventura, a sorte e eventualmente algum mérito e audácia. Daí o reconhecimento nacional, através da Ordem de Mérito do Serviço Público atribuído pela Presidência da República, e agora o reconhecimento local, com a Medalha de Reconhecimento Poveiro, pela nossa Câmara Municipal. E sempre, que desde que cessei funções, o carinho e respeito que os poveiros me dedicam no dia a dia. É isso, e esses sinto e agradeço com muito obrigado. Aqui chegado, sei que há sempre novos desafios para quem encontra no trabalho uma fonte de realização, vivendo a inquietude e a insatisfação das mentes que se não acomodam. Serei assim até morrer. Por isso, continuo interessado no futuro, porque, como sempre disse, é lá que eu penso viver nos próximos anos e aqui na nossa terra. Obrigado a todos. Obrigado. A sala a aplaudir de pé. José Macedo Vieira, durante 20 anos, foi o Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. E agora a vossa atenção para a intervenção do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Afonso Pinhão Ferreira.
Senhor Presidente da Câmara, Senhor Engenheiro Aires Pereira, distintíssimo autarca e ilustre poveiro, neste dia da cidade, da Póvoa de Varzim, cumprimento na sua pessoa todos os nossos concidadãos que Vossa Excelência, de forma elevada, representa. Sou o Dr. José Macedo Vieira, insigne homenageado, que muito justamente recebe a mais alta distinção honorífica do município da Póvoa de Varzim. Quero que saiba, valioso amigo, que considero um prestígio cumprimentá-lo publicamente neste dia muito especial. E que é incomensurável a alegria que sinto ao felicitá-lo. Ilustres senhores e exemplares cidadãos, que a autarquia hoje galardoa com a medalha de reconhecimento poveiro, Sr. António Fernandes Pereira e senhores diretores, Sr. Engenheiro Albertino Cadilha, Sr. Dr. Eduardo Lemos, Sra. Doutora Maria das Duas Milhares. Creiam-nos devedores do vosso meritório contributo à gente da Póvoa de Varzim. Senhores deputados, senhores vereadores da Câmara Municipal, cumprimento-vos pelo vosso serviço público e pela eficácia demonstrada com a vossa ação executiva. Senhores presidentes de junta e senhores deputados municipais, saúdo-vos com o mesmo respeito e amizade que os senhores me quiseram emprestar ao longo destes últimos 4 anos. Senhora Deputada da Assembleia da República, doutora Carla Barros, creia que nos sentimos prestigiados com a sua presença. Distintas autoridades civis, militares, religiosas, um muito obrigado pela vossa honrosa comparência. Excelentíssimos senhores presidentes e diretores das associações do nosso município, digo-vos tão só, bem-ajam. Excelentíssimos senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores, creiam-nos penhorados com a vossa presença. Celebramos hoje o Dia da Cidade da Póvoa de Varzim e certamente concordarão comigo que qualquer comunidade, não sendo a nossa diferente, deseja viver em liberdade, aspira poder consentir que os seus membros possam agir desafrontadamente com o seu livre-arbítrio. Todavia, sendo em demasia, a liberdade de uns fere a dignidade de outros, ou de alguns. Daí que possibilitar a liberdade de alguém implique salvaguardar sempre a dignidade de outrem. Ou seja, a liberdade rima com dignidade. E para se permitir viver com liberdade, sem atingir a dignidade dos outros, é preciso que a sociedade se regule, que conviva e progrida de forma normativa. Torna-se necessário que o caminhar social se faça com regras, sendo para tal imperativo o exercício permanente, consequente e publicamente assumido do político. Do político com ações de âmbito nacional e do político com ações e atividades de alcance local. Minhas senhoras e meus senhores, a boa política, indubitável superior exercício humano, é uma forma de fazer e não uma forma de ser. É muito difícil, no entanto, a qualquer político desarticular o que tem que fazer da sua forma de ser. Aliás, trata-se de apanágio de apenas alguns, muito poucos, diga-se. São tão poucos esses políticos que não admira que, por norma, sejam brilhantemente e publicamente reconhecidos. Pois bem, hoje homenageamos aqui um desses singulares políticos. Um senhor autarca. Um paradigma do poder local. José Macedo Vieira. Um homem com letra grande. Um autarca que por nunca ter desligado a praxis política do conhecimento cultural,
cedo demonstrou saber que a ambição da democracia é fazer-nos passar de uma vida sofrida, recebida, herdada, a uma vida querida, como nos transmite o politólogo Pierre Manin. José Macedo Vieira ainda agora acabou de dizer como percebeu o povo da sua comunidade. Nada há mais desigual do que um tratamento igual para desiguais. Foi o que ele nos quis dizer. Sempre soube que o projeto político mais digno de ser acolhido é, de facto, a cidadania. Ou seja, promover a integração social participativa que se baseia em partilhar os mesmos direitos e as mesmas obrigações, e não em pertencer a determinados grupos, sejam eles hereditários, económicos ou até hierárquicos. Governou localmente com sabedoria política e com mestria analítica. Fez obra e elevou assim a dignidade dos pobres. Mais do que isso, a contraciclo com muitos ex-autarcas, soube entrar, soube estar e soube sair. É bem merecida esta vénia, a qual é seguramente uma reverência singela e exígua quando comparada com o seu imenso legado. Um abraço, José Macedo Vieira. Autoridades excelentíssimas, caros concidadãos e estimados convidados. A cidadania, enquanto manifestação política do cidadão, inclui também o contributo institucional, por meio da assistência social, da promoção da coesão da comunidade e da qualificação da educação pública, que mais não são que as mais importantes ações contra os sinais essenciais que inviabilizam a sua prática, como sejam a miséria, o isolamento e a ignorância. Ora, estou certo que todos os outros homenageados sabem, depois de Dostoiévski, que o universo carece de um livro de reclamações onde possamos estampar as nossas queixas. E por isso, mais vale captar as pessoas para a convivialidade lúdica e para a participação associativa ou desportiva, pois é dessa forma que se poderá desenvolver a compreensão e a solidariedade humana, ou que mais vale educar. Única forma de moldar a diversidade idiosincrática que nos caracteriza aos valores sociais. É precisamente esse serviço institucional que se vem depois a refletir na comunidade. Um serviço para além da usual vida laboral e familiar, que hoje aqui reconhecemos no Sr. António Fernandes Pereira e nos diretores escolares Albertino Cadilho, Eduardo Lemos e Maria das Dores Milhazes. Obrigado, grandes cidadãos, e parabéns pela vossa vida de entrega que a todos nós beneficia. Creiam-nos devedores e bem-ajam. Viva a Póvoa, alá arriba! Senhoras e senhores, peço a vossa atenção para a intervenção do excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Henrique Pereira. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhores homenageados, senhores vereadores, senhores Presidentes de Junta de Freguesia, senhora Deputada, Excelentíssimo Sr. Diretor-Geral da Autoridade Marítima, Vice-Almirante Sousa Pereira, que muito nos orgulha a sua presença, e aproveitava para lhe pedir para que, em nome do município da Póvoa de Varzim, transmitisse ao Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, Sr. Almirante Silva Ribeiro, que esteve connosco ainda há pouco tempo e nos deu a oportunidade de participar convosco nos 700 anos da Marinha de Guerra Portuguesa,
foi um momento importante para a nossa comunidade, a honra que nos deram de partilharem connosco este momento da história de Portugal. Nenhum de nós esteve presente nos 600 anos, tivemos a felicidade de estar nos 700, dificilmente algum estará nos 800. E creia que foi um momento particularmente importante para a nossa cidade, essa manifestação e esse aniversário que partilharam connosco. Muito obrigado por isso. Em si saúdo todas as autoridades civis, militares e policiais aqui presentes. Queria fazer uma saudação muito especial aos presidentes de Câmara aqui presentes. Hoje, durante a tarde, a Póvoa reconciliou-se com a sua história, uma vez que, pela primeira vez, temos presente no Salão Nobre da Câmara Municipal, na sala de reuniões do Executivo, as fotografias de todos os presidentes de Câmara, desde o final do século XIX, século XX e início do século XXI. Não nos cabe julgar a história, mas cabe-nos mostrar a história do nosso município. E acreditem que foi um enorme orgulho para mim ter presente naquele momento os 4 presidentes de Câmara ainda vivos da nossa cidade. O Dr. Arriscado Morim, o nosso amigo José de Azevedo, o Dr. Manuel Vaz e o Dr. Macedo Vieira, que muito justamente aqui homenageamos hoje. E por isso, sinto-me particularmente feliz por esse momento, porque acho que era algo que estava por resolver e definitivamente na nossa sala de trabalho mais importante do município fica perpetuada para sempre a história dos presidentes da Câmara do último século. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que antes de vos dirigir umas breves palavras, uma vez que o Dr. Macedo Vieira acabou por repor isto na hora adiantada, evoque aqui uma pessoa que justamente no dia da cidade, um ex-homenageado, o Sr. António da Conceição, foi levado a sepultar no cemitério municipal. Um homem ligado à cultura da Póvoa de Varzim, um homem imprescindível na banda musical da Póvoa de Varzim, um cidadão que serviu quase todos os clubes da nossa cidade e uma pessoa merecedora do nosso respeito. Por isso eu ia-vos pedir que fizéssemos por ele um minuto de silêncio para que nos lembremos que quando se homenageia um cidadão nesta cidade, a homenagem não fica por aí. Fica sempre o respeito e fica sempre a saudade daqueles que entre nós são efetivamente os melhores. Pedia-vos, pois, um minuto de silêncio pelo António. Ele também é merecedor das nossas palmas. Pois bem, vou ser breve, porque a esta hora já esta sessão se auto-justificou, de forma clara e eloquente, em função das individualidades que acabamos de homenagear, dando cumprimento a uma tradição iniciada há um quarto de século, que centra na cidadania a celebração do Dia da Cidade. Nada mais óbvio, nada mais justo, nada mais inteligente. Nada mais óbvio, porque a cidade mais não é do que a obra coletiva dos cidadãos.
liderada por aqueles a quem confiam a representação. A cidade, a mais genial construção dos humanos, que há 7.000 anos assim começaram a viver, é por isso e por excelência o território da cidadania, que entre nós vem assumindo crescente expressão e indispensável participação no nosso processo de desenvolvimento. Nada mais justo, porque os contributos dos cidadãos e das suas organizações, sendo dádivas, nos impõem a todos o dever da gratidão e do reconhecimento. Quem dá ou se dá não imagina, não espera, muito menos deseja ser publicamente assinalado. Mas o dever do gestor, em nome da comunidade que representa, é exatamente o oposto. Dar visibilidade às boas práticas cidadãs para que outros se repliquem, de modo a que gradualmente exemplos pioneiros, porventura raros, se convertam em práticas habituais de mais e mais concidadãos. Nada mais inteligente quando, em crescentes áreas da organização comunitária, se constata que os cidadãos respondem de forma mais eficiente e mais adequada aos problemas com que a sociedade, crescentemente complexa, nos vai confrontando. Delegar nos cidadãos e nas suas organizações tarefas que estes executem melhor e a menor custo que a administração é a mais inteligente decisão de quem gere, em qualquer tempo, mas sobretudo neste em que os recursos são manifestamente escassos. Podem, graças à economia destas cooperações, ser investidos noutras áreas naturalmente mais carenciadas. Assim se constrói, assim se vive, assim se consolida a cidadania, que é, como dizia, não só um ativo de crescente relevância social e económica na construção da capacidade competitiva das cidades, mas, sobretudo, o elemento imaterial que as caracteriza como comunidades. Feliz é, pois, a nossa cidade, quando, a exemplo dos anos antecedentes, hoje homenageia cidadãos que são exemplares em áreas de intervenção fundamentais para a construção do nosso modelo de comunidade. Um empreendedor sociocultural, talentoso e multifacetado, que é, nos nossos dias, a maior figura do desporto popular poveiro. Mentor e promotor do Campeonato de Futebol Interfreguesias. O Campeonato de Futebol Interfreguesias é uma organização do município que já vai no 37º aniversário e que envolve toda a comunidade poveira, cidade e freguesias. Por ano, mais de 2.000 atletas estão envolvidos neste campeonato. Tem uma particularidade. Realizam 1.500 jogos por ano e, como sabem, o futebol é um jogo de paixões, mesmo a este nível, se calhar ainda é um jogo de mais paixões. Tem uma condição única. Não é possível recorrer à polícia ou à GNR para se realizar qualquer jogo. No dia em que for necessário recorrer à polícia ou à GNR para realizar um jogo do Interfreguesias, o campeonato acaba nesse dia. Todos sabem isto, é a regra de ouro. E isto permite que entre os cidadãos que praticam esta modalidade haja respeito mútuo, haja desportivismo e haja rivalidade, mas dentro das 4 linhas do campo. De outra forma, não haverá interfreguesias. E este interfreguesias, há bocado o Dr. Macedo Vieira chamava-me a atenção quando o Paulo Costa estava aqui a falar, para falar da relevância que tem a prática desportiva no Concelho da Póvoa de Varzim. O envolvimento da nossa juventude, o envolvimento dos pais, o envolvimento dos diretores, o envolvimento de toda a gente que faz com que na nossa sociedade poveira seja aquela... Há gente que não gosta que eu diga isto, mas eu gosto de dizer isto. Seja aquela
em que entre a juventude há a menor taxa de toxicodependência entre os nossos jovens. Isso tem muito a ver com o envolvimento cultural, com o envolvimento desportivo, com o envolvimento das famílias, com a prática de atividades sadias e com o envolvimento de toda a população. E este Sr. António Pereira é, sem sombra de dúvida, a medalha que eu lhe gostava de pôr aí, porque esta é da mais elementar justiça reconhecer-lhe este trabalho que tem feito pela educação e pela cultura dos nossos jovens. Muito obrigado também por isso. O mesmo António Pereira, que é igualmente conhecido pela sua militância na defesa das nossas tradições populares, que evoca, sob a forma de revista, à Poveira, o António Pereira, umbilicalmente ligado ao movimento associativo, mas sobretudo enquanto cidadão, assume uma missão fundamental na transmissão dos saberes geradores da nossa identidade e da nossa memória coletiva. Só tenho um problema. As revistas dele começam às 10 horas e acabam às 4 da manhã. E isso, pá, conta tudo e mais alguma coisa. Mas de resto, António Pereira, muito obrigado por aquilo que tem feito, pela nossa cultura tradicional, pelos atores que vai envolvendo, atores todos eles profissionais, como rapidamente imaginam, mas que nos deliciam, mas agora, da próxima vez, vá só até às 2, não vá até às 4. Feliz é a nossa comunidade, repito, quando hoje homenageia os 3 diretores das 3 escolas, ou agrupamentos de escolas, como hoje se diz, da nossa cidade, que são referências nacionais de sucesso educativo pela constante melhoria do desempenho dos seus alunos, em consequência de modelos e práticas pedagógicas em que a disponibilidade e a motivação do corpo docente e não docente é indissociável do empenho das famílias, ou seja, da criação de um espírito de corpo em que cada parte da comunidade educativa assume a sua missão insubstituível. Nestes 3 diretores, os professores Maria das Dores Milhazes, o Albertino Cadilho e o José Eduardo Lemos, homenageamos a educação de excelência que a escola pública proporciona às nossas crianças e jovens. Educação que, a exemplo de um passado que já parecia distante, voltou a colocar a Póvoa de Varzim na liderança da formação e da capacitação da juventude da nossa região. Nestes 3 diretores, cuja longevidade no exercício das atuais funções é não só consequência da satisfação da comunidade escolar pelo sucesso dos alunos, mas também causa do mesmo. Nestes 3 diretores, dizia, homenageamos a estabilidade das políticas educativas e dos métodos pedagógicos porque eles têm batido num contexto de proximidade e de interação com a comunidade, a que não é alheio o facto de, por opção municipal, que eles apoiaram, a Póvoa de Varzim se ter oposto à vaga e à moda dos centros escolares, que gerariam o desenraizamento comunitário dos alunos. Queremos uma escola de proximidade, a escola no centro da cidade, a escola onde os pais, onde os avós passam, deixam as crianças e que gera movimento, gera gente nos arruamentos, gera oportunidades de emprego, a escola inserida nas nossas velhinhas escolas, naturalmente que são, mas recuperadas, modernizadas, adaptadas aos novos tempos, mas no sítio onde elas fazem mais falta, que é nos nossos bairros e na nossa comunidade, onde elas estão inseridas. Já muitas vezes nos desafiaram para retirarmos a escola dos Chininhos, para retirarmos a escola do Desterro, fazermos um grande centro escolar. Vamos continuar a resistir. Vamos continuar a resistir porque achamos que este é o modelo de escola que melhor se adapta à vida da nossa cidade e à vida dos nossos cidadãos. Ao preferirmos manter a escala mediana de uma população escolar equilibradamente distribuída e coberta por uma rede escolar racional, criamos as bases para sermos também, no plano educativo, uma comunidade de vizinhos, aberta à entreajuda, que só a proximidade proporciona e, portanto, mais próxima do sucesso. E criamos ou fortalecemos as raízes de uma identificação comunitária
que há de refletir-se na disponibilidade para o serviço à comunidade. A escola não acaba quando a gente sai da escola. Ela tem que se prolongar para além disso. Nós temos que continuar ligados à comunidade. E para o investimento dos saberes e das competências em prol da economia local. Feliz é a nossa comunidade, porque contra todas as previsões, pôde dispor entre 94 e 2013 da liderança esclarecida e firme de José Macedo Vieira, que, como prometeu, deu vida nova à Póvoa de Varzim, cidade e concelho, aplicando-lhe, na sua linguagem médica, a terapia adequada ao diagnóstico, que atentamente elaborara, e que, dada a gravidade da situação, requereu cirurgia urbana profunda. E aqui, só uma nota, na equipa do Dr. Macedo Vieira, da qual eu tive, como sabem, muito orgulho em fazer parte, não houve rebelião. Tínhamos que chegar às 8 e sair às 8, porque aí não dava direito a levar os filhos à escola, nem dava direito a arranjar desculpas. O trabalho foi profícuo, o trabalho foi generoso, mas também é muito gratificante vivermos na cidade que ajudamos a construir. Terapia que conduziu ao reencontro da cidade consigo mesma, reconciliando-se com o mar e com a sua identidade marítima e balnear, redescobrindo nessa identidade a sua função e readquirindo por essa via a sua capacidade competitiva. Isto num tempo de economia globalizada em que o foco da competição, mais que nos países, se situa nas cidades, que só conseguirão vencer se colocarem no mercado produtos de economia urbana especializada. Dizia esta semana um especialista em turismo que escreveu mais de 10 livros e é efetivamente uma referência na movimentação dos percursos turísticos, dizia ele uma frase muito simples: continuemos a manter-nos esquisitos aos olhos dos cidadãos que nos visitam. E a Póvoa, mercê de políticas urbanas integradas, aliou à reabilitação física a sua recuperação económica, com especialização na fileira da cultura e do lazer, setores cujo potencial económico, hoje unanimemente reconhecido, a Póvoa de José Macedo Vieira antecipou há um quarto do século, como vetores do seu desenvolvimento e em nome dos quais criou e diversificou fatores de atração e de acolhimento que prepararam a cidade para o atual crescimento da indústria turística, que em nós, e para que saibam, é superior à média do país e não causa, porque a cidade se preparou, nenhum dos constrangimentos de que se fala noutras cidades. Ultimamente tem-se falado muito de turismo sustentável e que isso interfere com a vida dos cidadãos. A mesma terapia, entretanto aplicada a toda a cidade, estendeu-se à cidade nova, como ele há pouco lembrou, que há muito sonhávamos. O Parque da Cidade, a Via B, o metro de superfície, a nova Avenida Mouzinho e às freguesias do concelho, cujas centralidades adquiriram dignidade e onde foram criados ou requalificados equipamentos de serviço às populações, isto numa lógica de efeito hoje visível de extensão dos fatores de qualidade de vida, quebrando as assimetrias entre litoral e interior, ou entre urbano e rural. O concelho como um todo foi lema de ação e foi programa de trabalho. A mesma terapia, tanto quanto sobre o corpo da cidade, atuou sobre a sua alma, revigorando, sob a forma de orgulho poveiro renascido, a crença no futuro e a capacidade de o concretizar. A alegria com que os poveiros hoje sentem e vivem a sua cidade, a exuberante espontaneidade com que convidam para as suas festas, e já me ouviram falar de festas, a abertura com que acolhem os novos residentes e os integram na cultura do seu bairro, tudo isto, que é identitário e, portanto, diferenciador, foi aprimorado e revigorado, constituindo-se em capital humano, cuja mais-valia os visitantes observam, registam e agradecem. A Póvoa de Varzim, que Macedo Vieira nos legou, é uma cidade feliz, onde a relação qualidade de vida-custo de vida é, a nível nacional, uma das mais favoráveis aos residentes. Também por aí a nossa cidade
é altamente competitiva. E isto porque a seu tempo, e muitas vezes contra os ventos de uma perigosa demagogia, persistiu em manter uma gestão rigorosa que garantiu a sustentabilidade das finanças da Câmara e a salvaguarda de ativos municipais. Concretamente, resistimos à moda das privatizações. Exemplos, a rede de abastecimento de água ou a rede de saneamento, cuja gestão pelo município é determinante para a definição de uma política global de competitividade urbana, a juntar à política fiscal, que é hoje também uma das mais amigas das famílias e das empresas em todo o território nacional. Caro Dr. Macedo Vieira, quem como eu teve a honra de, ao longo de 20 anos, ser seu vice-presidente na Câmara Municipal e, portanto, companheiro, confidente e comparticipante nesta epopeia de reabilitação que converteu a nossa Póvoa numa cidade de grande qualidade, apta a triunfar no século XXI, que será, naturalmente, o século das cidades, quem como eu teve este privilégio, contraiu também uma grande e pesada responsabilidade. Dar continuidade a este projeto, seguir este rumo, não abdicar nunca dos padrões de exigência e dos imperativos de gestão que nos mantenham como cidade e como comunidade na dianteira do processo de desenvolvimento. Essa será, sem dúvida, a melhor homenagem que poderemos prestar a quem, para a nossa felicidade, há 24 anos, deixou a bem-sucedida carreira médica para passar a exercer com a mesma eficiência cirurgia urbana, com um êxito tão flagrante e tão contraditório às previsões de uma cidade descrente que sugeriu ao Dr. Rogério Viana a figura do Corvo Branco, que para nosso bem sempre existiu. Amplamente justifica a homenagem singela que hoje aqui lhe prestamos, traduzindo a eterna gratidão dos poveiros e do município. Dr. Macedo Vieira, muito e muito obrigado. Igual sentimento de gratidão aos demais homenageados, o António Pereira, a Maria das Dores Milhazes, o Albertino Cadilho e o José Eduardo Lemos. Dou-me conta de que espontaneamente ao longo desta intervenção falei várias vezes em felicidade, a propósito da cidade e a propósito da comunidade. Como não havemos de estar felizes se, como se comprova, a Póvoa de Varzim dispôs, em momento crítico da sua história, de um autarca de excelência, de um animador cultural de excelência e de diretores escolares de excelência. É assim, com pessoas de excelências, que se faz a excelência da comunidade. Obrigado, mais uma vez, aos homenageados. E obrigado a todos pela presença que veio dar dignidade e brilho a esta sessão. Muito obrigado. E assim está concluída esta cerimónia do Dia da Cidade na Póvoa do Varzim. Senhoras e senhores, praticamente no final, segue-se a sessão de cumprimentos que habitualmente se realiza aqui em cima do palco a todos os homenageados. Serão certamente muitos. Habitualmente também pedimos que o sentido se faça pelo vosso lado esquerdo, com saída pelo lado direito. Aqueles que se encontram no balcão devem descer até o resto do chão, entrar aqui pela porta do lado esquerdo e depois também saírem pelo lado direito. Muito obrigado pela vossa presença. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, dou por encerrada esta sessão e até breve. É isso mesmo, e nós ficamos por aqui também nesta emissão que já vai longa vamos até ao mundo inteiro estes 44 anos da Póvoa Cidade e estas homenagens que aqui deixamos. Grande abraço, tudo bom para si, continuação de um ótimo dia com a Norte Litoral TV.